Vambora. Vambora, quinta-feira, dia 4 de dezembro. Vamos aqui para mais uma edição do Switch TV Show. Vamos falar sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos alguns joguinhos bem interessantes, né? Denver vencendo o Indiana Pacers numa grande noite de Jamal Murray. Jogou muito Jamal Murray, o meu protegido Jamal Murray, né? A gente teve o Bucks surpreendendo e vencendo, né, Detroit Pistons, num jogo onde o Giannis saiu machucado, né? Inclusive o Giannis vai ficar fora por um tempo, hein? Vai ficar fora por algumas semanas. Será que esse foi o último jogo do Giannis com a camisa do Bucks, hein? Inclusive, nesse episódio eu vou trazer algumas opções de troca pro Giannis, tá? Alguns pacotezinhos aí por ele. Falar também sobre a vitória do Dallas sobre o Heat, vitória do Clippers. Trazer também as declarações de Tyronn Lue sobre a dispensa do Chris Paul. O técnico do Clippers falou sobre. Enfim, vitória do Spurs contra o Magic. Vamos dar uma geral na rodada de ontem. E vamos aqui, né, também trazer, igual eu falei, esses pacotes, essas possibilidades de pacotes de troca pelo Giannis. E vamos aqui bater aquela resenha maravilhosa nessa quinta-feira. A música até acabou, eu nem reparei. Olha aí pra você ver, hein? Vamos então começar essa brincadeira? Vamos rodar aqui a vinhetinha. E aí na volta a gente já começa a falar sobre a rodada de ontem. E aí a gente vai emendando aí os outros assuntos. Fechou? Bora! Cara, eu tava assistindo o Falha de Cobertura. Cara, eu vou te falar. Poucas coisas me tiram mais risadas do que a volta da vinheta do craque Daniel. Tipo, é desse jeito, ó. Nunca provaram nada contra mim. Pô, essa é uma das maiores voltas de vinheta de todos os tempos, cara. Pô, nunca provaram nada contra mim é muito foda. Eu queria ter uma... Deixem aí sugestões de voltas de vinheta pra mim. Pô, Puta, essa é muito pica, tipo... Nunca provaram nada contra mim. Cara, é muito foda. O cara falar nunca provaram nada contra mim é muito pica. Vai se foder. Enfim, deixem aí sugestões de frases que eu posso usar como volta de vinheta aqui no Switch TV Show. Sejam criativos, hein? Sejam criativos. Enfim, só algo que eu queria externar, né, pra vocês. O quanto eu admiro essa volta de vinheta do craque Daniel. Inclusive, Falha de Cobertura é um dos melhores programas esportivos de todos os tempos. É absurdo. É absurdo. Sou muito fã da galera do Forlan, do Caíto. Os caras são picas na xereca. Ó, vamos lá, cara. Vamos aqui falar sobre a rodada de ontem. Deixa eu botar aqui na tela pra vocês. A gente teve uma rodada com 9 jogos, né? 3, 6, 7, 8... 9 jogos. Vamos começar falando sobre a vitória dos comandados de Thiago Splitter, né? Portland Trail Blazers voltou a vencer, encarando o Cleveland lá em Ohio. Blazers venceu 122-110. Blazers encerrando a sua sequência de 3 derrotas seguidas com uma grande vitória para cima do Cavs. Deni Avdija novamente, né, sendo o grande nome da equipe, com 27 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. O Avdija, que nos últimos 8 jogos tem média de 26,4 pontos, 8,4 rebotes e 8,6 assistências, cara. É inacreditável o que o Avdija tá jogando, né? Hoje, na minha opinião, ao lado do Ray Rollins, ele é o grande favorito ao Most Improved Player. Hoje, para mim, o prêmio tá entre ele e o Ray Rollins. É realmente absurdo o que ele tá jogando. Nessa sequência de 8 jogos, ele teve 3 atuações de mais de 30 pontos. Ele teve 2 duplos-duplos de mais de 20 pontos e mais de 10 assistências. Ele meteu um 25-8-14 e um 26-6-13. Cara, é realmente absurdo. Tá sendo o grande nome desse Blazers e jogando improvisado, né?
fazendo ali um PG improvisado, porque ele não é PG de origem, mas tá ali fazendo a função. Muito bom, cara, muito bom ver o Abdia jogando desse jeito. É um cara que eu sempre gostei muito e é muito legal ver ele tendo esse destaque agora, né, com o Thiago Splitter no comando. Para além dele, vale o destaque para o Shadon Sharp, que fez um ótimo jogo de 20 pontos, e para o Caleb Love, que também fez um ótimo jogo, também com 20 pontos, né? Resultado excelente para o Blazers, que volta a vencer depois de 3 jogos, chega só à 9ª vitória. Já o nosso querido Cleveland Cavaliers continua vivendo um momento bem ruim, né, cara? Um time que já sofreu 10 derrotas na temporada. Só para vocês terem noção, temporada passada, o Cavs precisou de 49 jogos para sofrer a sua 10ª derrota. Nessa temporada só precisou de 23 para perder o mesmo número de jogos. É, assim, complicado. Eu entendo todo o contexto de lesões. O Cavs está com uma dificuldade absurda de ter os seus principais jogadores à disposição. Ontem foi mais um jogo que o time teve desfalque. Então eu entendo. Mas, cara, não deixa de ser uma decepção, cara. Ver o Cavs com 10 derrotas em 23 jogos decepciona. Decepciona. A expectativa era de Cleveland dominar o leste junto do Knicks nessa temporada. E não é o que a gente tá vendo. Muito longe disso, inclusive. Muito longe disso. Então, decepcionante o Cavaliers, hein? O que não tira nenhum mérito do que o Blazers fez. Baita vitória, jogou muito. Mas é fato que o Cavs está muito aquém do que esperávamos. Outro time que também está oscilando bem mais do que a galera esperava é o Denver, né? O Denver também está tendo uma temporada de muitos altos e baixos. É outro time que também está sofrendo com toda a questão de lesão e tudo. É um time que dos últimos 9 jogos venceu só 5. Né? É um time que não embala 3 vitórias seguidas desde o meio de novembro. Né? Então o Denver tá passando também por um período de oscilação. Segue, né, com desfalques importantes, sem Aaron Gordon, sem Christian Brown. Julian Stroughter também virou desfalque aí nos últimos jogos. Então Denver também tá passando por um período difícil, mas ontem, jogando lá em Indianápolis, o time conseguiu, né, uma boa vitória. 135-120 foi o placar final. Denver batendo sua 15ª vitória na temporada, sua 9ª como visitante. Numa noite simplesmente fantástica de Jamal Murray. Né? Ontem o Murray foi de longe o melhor jogador em quadra. 52 pontos para o homem, com 10 de 11 nas bolas de 3. Uma noite mágica, um dos melhores jogos da carreira do Jamal Murray. Inclusive ontem foi o 3º jogo de mais de 50 pontos da carreira do Murray. Isso em temporada regular, né? Porque em playoff acho que ele tem mais uns 2 ou 3 em playoff. Mas em regular foi a 3ª atuação de mais de 50 pontos dele. E ontem, cara, fundamental, assim. Não é que ele só meteu a pontuação. Ele foi fundamental. Né? No primeiro tempo mesmo, o Pacers começou o jogo melhor. Capitalizando bem em cima dos turnovers de Denver, castigando na transição. E aí foi com o Jamal Murray que Denver conseguiu dar uma primeira desgarrada. Né? Foi onde o time meteu aquela run de 19-4, conseguiu, né, fechar o primeiro quarto vencendo por 5. No segundo quarto, quem brilhou foi o Jokic. Né? O Jokic ali junto com os reservas liderou uma corrida de 32-9, que conseguiu botar o time 27 pontos na frente. Né? Foi pro intervalo com a vantagem tranquila. Aí no segundo tempo, o Denver fez ali o trabalho de administração da vantagem. No quarto período, sofreu, né? A defesa não foi bem no quarto período, tanto que tomou 41 pontos no quarto período. Viu a vantagem cair para, né, só 14, né? Mas aí, de novo, o Jamal Murray apareceu, né? Marcou 18 pontos no quarto período. Absurdo o que ele fez. 4 bolas de 3 no quarto período, sem errar nenhuma. E aí, com ele fechando o jogo daquela, né, desse jeito maravilhoso, Denver conseguiu garantir o resultado. Jamal Murray se tornou
apenas o segundo jogador na história da NBA a meter uma partida de 50 mais pontos com mais de 10 bolas de 3 e mais de 90% de aproveitamento nos arremessos. É o segundo na história. Sabe quem que é o primeiro? Aaron Gordon. Nessa temporada contra o Golden State. Surreal, né? E aí eu tenho que ler... Isso que me pega. Eu tenho que ler que o Jokic joga sozinho em Denver. Isso é o que me pega, cara. Você tem, numa mesma temporada, 2 jogadores passando dos 50 pontos, matando mais de 10 bolas de 3, com mais de 90% de aproveitamento. E vem falar que o Jokic joga sozinho. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Puta que pariu, brincadeira. Mas enfim, ontem o Jamal Murray jogou muito bem. É a melhor temporada regular do Jamal Murray. O Jamal Murray tá colocando os melhores números dele na carreira. Eu vou te falar, cara. Se nessa temporada ele não beliscar um All-Star, ele não belisca mais nenhuma outra, velho. Tipo, se nesse ano ele não puxar um All-Star, acabou. Nunca mais veremos Jamal Murray no All-Star. Nunca mais não, né? Porque a gente nunca viu. Ele nunca foi All-Star. O que é uma loucura, na minha opinião, porque é um dos melhores armadores da liga há muito tempo. E ver ele nunca indo pro All-Star não me surpreende, porque é um cara que perde muito jogo na regular, por conta de lesão. Ele também não dá tanto a vida na regular. Mas nesse ano ele tá dando a vida, pô. Nesse ano ele tá jogando pra caralho. Porra, ele tem que ser All-Star esse ano. O meu Jamal Murray tem que ser All-Star esse ano, pô. Torcer pra ele manter essa pegada, manter saudável. Vamos ver se ele belisca uma vaguinha. É difícil, né? Backcourt nesse Oeste é complicado. Mas, pô, tem que ir. Só que nesse ano tem a parada de estrangeiro, né? De ser estrangeiro contra americano. Então, aí nessa ele... ele vai garantir uma... Nessa ele vai garantir uma vaguinha. Não é possível. Como estrangeiro, ele vai garantir. Vai garantir uma vaguinha. Pô, merece Jamal Murray. Enfim, bela atuação aí do Murray. Bela não, né? Absurda atuação do Murray. E vitória aí do Denver lá em Indianápolis. Aí a gente teve o Spurs vencendo mais uma sem o Wembanyama, enfrentando o Orlando Magic lá em Orlando, lá no Kia Center. San Antonio venceu por 114-112. De'Aaron Fox sendo de novo o grande líder, né, do time. O Fox que nesse período sem Wemby assumiu o papel de protagonista e tá jogando pra caralho. Ontem foram 31 pontos pra ele, 11 de 20 nos arremessos, 3 de 7 nas bolas de 3. Foi o segundo jogo de mais de 30 pontos do De'Aaron Fox na temporada, cara. Ele tá, assim, jogando muita bola. Ontem foi decisivo, assim como o nosso querido Luke Cornet, né? Luke Cornet decidiu a brincadeira ali com aquele tocaço em cima do Franz Wagner. Também fez um jogo muito bom no geral. E vitóriazaça, cara. Baita vitória de San Antonio. San Antonio chegando à sua 7ª vitória nos últimos 9 jogos. Sobrevivendo e muito bem à ausência do Wemby, o que me surpreende. Eu achei que San Antonio ia sofrer muito mais do que está sofrendo. San Antonio ontem chegou à sua 15ª vitória, o que já é o melhor início de temporada do Spurs em muito tempo. Em muito tempo a gente não via San Antonio começar tão bem uma temporada. Cara, grande fase, hein? Grande fase e o mais importante, vencendo sem o Wembanyama. Isso é fantástico. Isso é fantástico pro time. Pelo lado do Magic, sofreu sua 9ª derrota, destaque pro Franz Wagner, 25 pontos, mas acabou, né, sendo totalmente obliterado pelo Luke Cornet na última jogada. Que toco, hein? Que toco do Cornezão. Aí a gente teve o Clipudo vencendo o Atlanta Hawks, né, no primeiro jogo pós-dispensa do Chris Paul. Clippers venceu 115-92, encerrando a sua sequência de 5 derrotas seguidas, né? Eram 5 derrotas seguidas? 5 derrotas seguidas. Clippers voltando a vencer. Harden, Kawhi e Zubac foram os grandes destaques. 27 pontos para o Harden, 21 para o Kawhi e 14-17 para o Ivica Zubac, duplo-duplo para ele. Um dos melhores jogos do Zubac na temporada. O Clippers soube se aproveitar dos desfalques lá em Atlanta, né? Sem Trae Young, sem Porzingis, sem Jalen Johnson. A Atlanta estava muito desfigurado, o Clippers se aproveitou e venceu, né? Venceu aí
nesse primeiro jogo pós a polêmica aí do Chris Paul. Inclusive, Tyronn Lue se pronunciou sobre a dispensa do Chris Paul. Deixa eu trazer aqui as falas do técnico, que, segundo informações, teve uma parcela, né, considerável de responsabilidade na dispensa do Chris Paul. Ele teve participação importante na decisão, segundo fontes, né? Tyronn Lue falou o seguinte, ó, aspas do Ty Lue. Simplesmente não funcionou como pensávamos. Eu queria ver o CP sair assim? Não. Tenho muito respeito por ele. Ele é meu amigo há anos. Ninguém quer ver um grande jogador sair de cena dessa forma. Pô, pra amigo... Pô, tá um baita de um inimigo o Tyronn Lue, hein? Com amigo desse, hein, Chris Paul? Porra. Mas tenho certeza de que ele encontrará algo, porque ele é um grande jogador. Eu não queria que terminasse assim. Será que não queria? Cara, eu, sinceramente, eu não consigo engolir essa dispensa. E o foda é que, segundo, né, fontes de Los Angeles, parece que a maioria dos jogadores aprovou a dispensa do Chris Paul. Doideira isso, né, cara? Tipo, e eu entendo, é chato você ouvir alguém reclamando, é chato você ouvir alguém te cobrando toda hora, que era o que o Chris Paul tava fazendo, né? Tava cobrando, tava criticando. Mas, porra, mano, é o Chris Paul, tá ligado? É o maior ídolo da história da franquia, é o cara que botou essa franquia no mapa. Você vai dispensar o cara de madrugada, do nada. Ah, mano, é muito... Se fosse pra dispensar, pô, dispensava com o time em Los Angeles, saca? Depois dele jogar, para pelo menos ele sentir a torcida uma última vez. Entendeu? Agora dispensar desse jeito foi uma completa falta de respeito, uma completa falta de consideração. E mesmo o Tyronn Lue falando que não teve culpa, pô, mano. O cara não queria conversar com o Chris Paul. O cara não queria fazer reunião com o Chris Paul pra discutir a situação do time. Ele se negou a falar com o Chris Paul. Pô, será que ele não queria mesmo que terminasse desse jeito? Pelo amor de Deus, né? E outra, o Clippers preferir o Tyronn Lue ao Chris Paul é loucura também. Aí é uma inversão de valores que pra mim não me desce. Pra mim você dispensar o Chris Paul sob esse contexto, sabe, eu não consigo engolir, desculpa, eu não consigo engolir. Mas enfim, fica a fala do Chris Paul, do Chris Paul, né, a fala do Tyronn Lue. E fica a vitória do Clippers, né, encerrando a sequência de derrotas. E aí vai vir gente falar, pô, tá vendo, Luiz? O Chris Paul era o problema, foi ele sair que o time ganhou. Tem nada a ver, gente. Tem nada a ver. Tem muito mais a ver com os desfalques de Atlanta do que qualquer outra coisa. Na minha opinião, obviamente, né. Enfim. Seguindo aqui, a gente teve o New York Knicks vencendo sem muitas dificuldades o Hornets, né, jogando em casa. O Knicks venceu 119-104. Karl Anthony Towns com uma grande atuação de 35 pontos e 18 rebotes. Jogou muito, Karl Anthony Towns. O Knicks chegando à sua 11ª vitória nos últimos 12 jogos em casa, né? São 14 vitórias ao todo na temporada. Só perdeu um jogo em casa o Knicks, hein? Mandante forte demais. Inclusive sobre o Towns, sexto 35-15-5 dele na carreira, hein? Karl Anthony Towns aí vivendo grande fase no Knicks. E fica a pergunta, né? Será que o Knicks vai topar trocar o Towns pra pegar o Giannis? Eu trocaria sem pensar duas vezes. Mas será que o Knicks vai trocar o Towns jogando do jeito que ele tá jogando? O Towns é o melhor jogador do Knicks na temporada. Não dá pra dizer isso? Que ele é o melhor jogador do Knicks na temporada? Temporada regular passada, inclusive, durante muito tempo ele foi o melhor jogador do Knicks também. Curioso pra ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Essa novela do Giannis aí vai mexer legal. Já está mexendo, né, com a liga.
Pelo lado do Hornets, fica o destaque pro Lamelo. Veio aí pros seus 34 pontinhos, 8 rebotes, 9 assistências. Mas não adiantou de absolutamente nada. Deixa eu só fechar aqui que eu abri uma aba aqui do Mozilla Firefox, moleque. Do nada eu abri um Mozilla Firefox aqui. Que porra é essa? Nem sabia que eu tinha isso aqui instalado. Inclusive F Mozilla Firefox, hein? Morreu o Firefox, ninguém usa mais. Ó, vamos lá. Outro que merece F é o Bullzão da massa, né? Chicago Bulls começou a temporada bem pra caramba, torcedor empolgando. De lá pra cá, filhão, depois ali dos primeiros 9, 10 jogos, é só tragédia, hein? Bullzão ontem perdeu mais uma, jogando em casa, na frente do seu torcedor, no United Center. O Bulls conseguiu a proeza de perder pro Nets, 113-103. Brooklyn tendo Michael Porter Jr. com mais um jogo de 30 pontos, né? Foram 33 para ele. Michael Porter jogando muito bem, se valorizando bastante, né? Pensando na trade deadline. E o Bullzão, filhão, com mais uma atuação defensiva horrível, com mais uma atuação ofensiva com vários problemas, né? O Josh Giddey foi lá, meteu seu triple-double, mas adiantou de absolutamente nada. Bullzão, difícil, hein? Torcedor do Bulls não tem realmente paz, né, bicho? É surreal o que o Bulls faz com seu torcedor. 12ª derrota. 9-12 de campanha. E o Brooklyn com a sua 5ª vitória. Primeira vez na temporada que o Brooklyn vence jogos seguidos, hein? Olha aí o netão da massa. Cara, foda o Bulls, hein? Meu Deus do céu. Os caras não conseguirem ganhar do Brooklyn Nets é pra fechar. Fecha o Chicago Bulls, gente. Fecha. Aí a gente teve Houston vencendo fácil o Sacramento Kings, 121-95, apesar do primeiro tempo equilibrado, que foi muito mais por conta do sono do Houston do que qualquer outra coisa. No segundo tempo, o Houston parou de brincar, dominou, né, amassou, especialmente no terceiro quarto. Alperen Sengun vindo aí para um belíssimo 28-10, né? Kevin Durant com 24 pontos e 8 assistências. Aman Thompson com 20 pontos, 12 rebotes e 7 assistências foram outros destaques. Houston chegando à sua 8ª vitória nos últimos 10 jogos. 14ª na temporada. 6ª jogando em casa. Já o Kings, 17ª derrota. De positivo, fica o Russell Westbrook, que ultrapassou o Tim Duncan na lista dos maiores cestinhas da história da liga. Marco importante para o Westbrook. Mas fora isso, não tem muito o que elogiar lá para os lados de Sacramento, não. Aí a gente teve Milwaukee Bucks e Detroit Pistons, um jogo que estava todo mundo de olho por conta do Giannis, né? O primeiro jogo pós, né, polêmica da reunião dele e tal. Ele vai pro jogo e aí, de forma totalmente sozinha, assim, sem contato algum, o Giannis sofreu um estiramento na panturrilha que vai tirar ele das quadras de 2 a 4 semanas. É a informação do Charania. E, cara, o lance é surreal. Olha isso aqui, cara. Tipo, sozinho, ó. Ó, de boa, aqui ele tá de boa. De boa e do nada. Olha que loucura. E aqui ele tá de boa. Andou, sentiu. Aí ele cai, já pede substituição, ó. Ó. E de 2 a 4 semanas fora. Inacreditável isso aqui, mano. Inacreditável. E eu sei que você canalha, você vai vir aqui e vai falar que ele tá dando migué, que ele não machucou porra nenhuma. Eu sei que você vai comentar isso. Não duvido também. Mas, oficialmente, ele de fato sofreu uma lesão séria. E são de 2 a 4 semanas de molho. E aí fica o questionamento, né? Será que vimos
a última atuação de Giannis Antetokounmpo com a camisa do Bucks? Será? Porque, segundo rumores, ele pode ser trocado daqui a algumas semanas. Pode ser que ele seja trocado antes dele voltar dessa lesão, né? E aí é foda, né? A última imagem de Giannis com a camisa do Bucks ser uma lesão. Num jogo que, inclusive, o Bucks ganhou, viu? O Bucks venceu, mesmo sem o Giannis, na superação, na garra. Também muito na conta da pipocada do Pistons, vamos falar a verdade. O Pistons deu uma bela de uma pipocada no final. De novo, né? De novo pipocando, de novo falhando no clutch, cometendo muito turnover, errando muito passe, forçando muito arremesso. O próprio Cade Cunningham também, horrível no clutch. O Bucks se aproveitou, né? Ryan Rollins fez um excelente jogo, né? AJ Green também matou bolas importantes ali na reta final. Então o Bucks ganhou o jogo. Mas é foda, né? Mesmo com a vitória e tudo, pô, é foda a última dança de Giannis em Milwaukee ter terminado com uma lesão, né, cara? Foda, bicho. Foda, cara. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Falando sobre opções de trocas aí pro Giannis, né? Aproveitando o gancho. Cara, eu separei aqui 4 pacotes pelo Giannis. E aí é importante dizer algumas coisas. Primeira coisa, gente. Não tem nada certo sobre a troca do Giannis. Não tem confirmação de que ele vai ser trocado mesmo. O que saiu ontem foi: Giannis e seu agente sentaram para conversar com o Bucks sobre o futuro. Isso que saiu. E aí saíram outras notícias paralelas, né? Como o Brian Windhorst falando que na off-season o Giannis pediu troca e indicou que queria ir pro Knicks. E aí, segundo o Windhorst, o Bucks chegou a negociar com o Knicks, só que acabou não dando negócio. Acabou que o negócio não saiu, e aí o Giannis se comprometeu a ficar no time durante a temporada, né? Saiu essa informação do Windhorst. Saiu outras informações também, dizendo que caso o Giannis oficialize um pedido de troca, o Bucks iria priorizar trocar ele para onde ele quer, né? Meio que o Bucks ia aceitar tomar um prejuízo para manter uma boa relação com o Giannis, o que eu acho correto por parte do Bucks. Ah, Luiz, mas vai sair perdendo na troca. Irmão, qualquer troca que o Bucks fizer, o Bucks vai sair perdendo, porque vai perder o Giannis, que é um top 5 da liga, que é um dos jogadores mais dominantes da geração, que é o segundo melhor jogador da década, que é o maior ídolo da história da franquia. Independente do que o Bucks receber, o Bucks vai sair perdendo. Então, como instituição e como franquia de mercado pequeno, que é um detalhe muito importante, eu acho que é muito importante o Bucks manter uma boa relação com o Giannis. Porque isso reverbera no futuro. Entendeu? Eu sei que o Clippers tá cagando pra relação com seus ídolos. O Clippers caga pros ídolos. Só que não é... O Clippers é exceção. A maioria dos times, especialmente times de mercado pequeno, costuma manter uma boa relação com seus ídolos. Porque isso faz diferença. Pra conseguir um free agent, pra conseguir uma negociação com algum jogador de nome, entendeu? Pra negociar com outros front offices. Na NBA é muito importante você manter uma boa vizinhança com as grandes estrelas da liga. Ainda mais quando essa grande estrela é o seu maior ídolo, né? O maior ídolo da sua franquia. Então, eu acho que o Bucks realmente tem que trocar o Giannis pra onde ele quiser, até como uma forma de gratidão por tudo que ele fez. Pô, o Giannis, pelo amor de Deus, gente, o Giannis tirou o Bucks do buraco, tirou o Bucks da lama. Ninguém falava do Bucks desde do Kareem. Ninguém falava. O Giannis foi lá, botou o time de novo no mapa e deu o título pro time. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Bucks tem mesmo que trocar o Giannis pra onde ele quiser ir. E parece que é o que vai ser feito. E, aparentemente, pra onde ele quer ir é o Knicks. É o time que ele demonstrou interesse na off-season e é o time que ele gostaria de ir. Por isso que nessas sugestões de pacotes de troca, eu pensei em times que o Giannis gostaria de ir. Porque eu poderia vir aqui
e botar o Oklahoma fazendo um pacote, porque o Oklahoma pode montar um pacote pelo Giannis. Tem pique pra cacete, pode montar. O Lakers pode montar um pacote pro Giannis. Pode, com Austin Reeves ali, salários, a pique que ele tem que ele pode trocar agora. O Lakers pode montar, o Warriors pode montar também um pacote com Kuminga, Podziemski, pique, pode montar. Agora, são destinos que o Giannis gostaria de ir? Eu acho que não, e aí eu vou explicar. O Giannis, ele é um cara muito inteligente. Por que o Giannis queria ir pro Knicks no off-season? Porque era o único time que ele gostaria de ir. Primeiro, por se tratar de Nova York. Indo pro Knicks, o Giannis se torna o grande nome da cidade. Em todos os esportes, ele se torna o grande nome de Nova York, estando lá. O que financeiramente e midiaticamente é maravilhoso pra ele, né? E pra um cara que ficou a vida inteira num mercado minúsculo, que é Milwaukee, cara, ir pra Nova York e ser o cara de Nova York, irmão, é um salto absurdo. Então, a questão mercadológica faz todo sentido nessa vontade dele ir pro Knicks. E a outra explicação dele querer ir pro Knicks é o fato do Knicks ter um time muito forte na Conferência Leste. Por que eu tiro Oklahoma, Lakers e Warriors da jogada? Houston também. Porque eles estão no Oeste. Eu duvido que o Giannis vá querer ir pro Oeste. Por quê? Porque no Leste, o caminho pro título é mais fácil. O Giannis estando num time bom no Leste, cara, o caminho pra uma final da NBA é muito tranquilo. No Oeste, vamos imaginar, Giannis vai pro Warriors. Giannis, Curry e tal. Puta time. Puta time. Mas não é a garantia que vai chegar nas finais. Porque ainda tem Oklahoma, ainda tem Houston, ainda tem Denver. Giannis vai pro Lakers. Pô, Luka e Giannis no mesmo time? Puta do caralho. Mas ainda vai faltar banco. Ainda vai faltar espaçamento. Ainda vai faltar defesa. Com Giannis e Luka no mesmo time e o LeBron, cara, o Lakers vira outro time. Óbvio. Porra. Mas você me garante que o Lakers ganha de Oklahoma, por exemplo, em 7 jogos? Você garante que o Lakers ganha de Denver em 7 jogos? Não. Mesma coisa o Giannis indo pro Houston, entendeu? Outra que Houston não faria essa troca por questões de financeiras, porque já trocou pelo Durant e flexibilidade financeira é muito importante. O Houston não faria uma troca dessa por conta também das finanças. Então, o Giannis sabe que estar no leste, cara, pra você chegar nas finais é um pulo. É um pulo, entendeu? Giannis no Knicks, por exemplo, cara, não tem time no leste que bate o Knicks com o Giannis. Não tem, esquece, não tem. Não tem. Então, essa informação de que o Giannis quer ir pro Knicks, ela deixa muito claro que, primeiro, ele quer ir pro mercado bom, pro mercado grande, e ele quer permanecer no leste. O Giannis é inteligente pra cacete, gente. Ele não vai... Ah, mas, pô, você acha que... Você tá falando que o Giannis não quer jogar com o Luka? Óbvio que se perguntar, Giannis, você quer jogar com o Luka? Ele vai falar, pô, óbvio que eu quero. Mas será que ele quer jogar com o Luka no Oeste? E nem é questão de Lakers, tá? Não é que, o Giannis não gosta do Lakers. Não, é questão do Oeste. Eu duvido. E ontem eu até falei com o Caio do Coast to Coast sobre isso e ele abriu minha mente. Realmente, cara, não faz sentido o Giannis ir pro Oeste. Ficar no leste é muito melhor pra ele. O Giannis num time bom no leste é igual o LeBron com Cleveland. É ida pras finais garantida. Entendeu? E ao sair de Milwaukee, o que o Giannis quer? O Giannis quer ser campeão, irmão. E no leste é mais fácil chegar nas finais. Entendeu? Então, esses pacotes que eu montei e esses destinos que eu montei, né, que eu vou sugerir, são baseados nessa vontade do Giannis de ir para um mercado bom e de ficar no leste. Eu montei uma troca envolvendo um time do Oeste, que é o único time que eu acho que o Giannis poderia pensar em ir pro Oeste. Mas mesmo assim, é um cenário que eu não apostaria. O que eu apostaria dinheiro é no Giannis sendo trocado para um time do Leste. E aí, obviamente, a aposta mais segura é o Knicks. Por quê? Porque é o time que ele quer ir. E como o Bucks
vai trocar o Giannis para onde ele quiser ir, o Knicks obviamente aparece como grande favorito. Porém, a questão do Knicks é a seguinte. Vamos lá. O Knicks, financeiramente, é muito difícil o Knicks viabilizar uma troca dessa. E também por questão de ativos, porque é o seguinte, o Knicks já usou a mid-level exception deles, tá? E o Bucks está acima da luxury tax, ou seja, não pode receber mais do que manda numa troca, e o outro não pode exceder a luxury tax. Então, financeiramente é muito difícil fazer essa troca acontecer. Daria para fazer essa troca acontecer se não houvesse a necessidade de agregar salários extras. Ou seja, teria que ser uma troca 1-1, né? Salário por salário, salários iguais, ou no máximo envolvendo contratinho de novato, contratinho de veterano. Um ou outro contratinho. Não daria pra, por exemplo, o Knicks mandar Towns e Anunoby. Não daria. O Knicks não pode receber mais do que manda. E o Bucks não pode exceder a luxury tax, entendeu? Então, porque o Bucks já excedeu a luxury tax, já tá acima. Então, financeiramente é muito difícil que essa troca aconteça. E aí tem o outro ponto da falta de ativos do Knicks. O Knicks não tem pique pra oferecer, cara. A única pique que o Knicks tem pra oferecer é uma primeira rodada de 2026 do Washington Wizards que tem proteção top 8. Então, olhando pro lado lógico, é uma troca que não tem como acontecer. Só que como o Giannis quer ir pro Knicks e o Bucks vai trocar o Giannis pra onde ele quiser ir, pode ser que essa troca aconteça com o Bucks tomando um prejuízo inacreditável. Porque como que essa troca poderia acontecer? Como eu disse, tem que ser uma troca 1-1 ou no máximo envolvendo um contratinho ou outro, um contrato pequeno. E aí um pacote que o Knicks pode oferecer sob essas condições é Towns, Dadier, Tyler Kolek, que são 2 contratos de novato, e uma primeira rodada de 26, que é essa primeira rodada com proteção top 8 do Washington Wizards. É isso que o Knicks pode oferecer. E o Bucks mandaria o Giannis e o Jerry Cousins ali para bater salário. Essa seria a troca. É uma troca que pro Knicks é espetacular, é maravilhosa. Você junta OG, Mikal e Giannis no mesmo time, com a profundidade que o Knicks tem, com Yabusele, Jordan Clarkson e afins, com o Mike Brown no comando. Com esse time, o Knicks é finalista pelo lado do leste tranquilo, não tem time no leste pra bater o Knicks, com esse elenco que sobra. O problema é que pro Bucks é uma porcaria de troca. Você pega um Towns que num cenário de reconstrução não tem valor nenhum pro time. Nenhum. Dadier e Tyler Kolek e uma first com proteção top 8 do Washington Wizards. Então, assim, logicamente, é uma troca que não faz sentido o Bucks aceitar. A única coisa que faria o Bucks aceitar uma troca dessa é o Giannis bater o pé e falar, cara, eu só aceito ir pro Knicks. Aí o Bucks vai olhar e falar, puta, tá bom, Giannis, eu vou aceitar esse prejuízo colossal e vou te mandar pro Knicks. É o único cenário. É o único cenário pro Bucks aceitar uma troca dessa. Então, essa é a primeira opção. Knicks manda Towns, Dadier, Kolek e uma first de 26 do Wizards com proteção top 8 e recebe Giannis e Jerry Cousins. É o que dá pra fazer sob essa condição financeira dos dois times. Aí o Bucks pode pegar o Towns e tentar trocar por pique. O Knicks pode pegar no Nobe, trocar para um outro time, acumular capital de draft para incrementar. Aí beleza, agora na troca entre os dois times, é isso que dá para fazer. E aí é uma troca horrível pro Bucks, mas é a mais possível de acontecer, visto que é onde o Giannis quer jogar. Então, Knicks é a primeira opção. Outras opções que eu listei aqui no leste foi essa, e essa é uma que eu acho possível também de acontecer se o Giannis mudar de ideia em relação ao Knicks, que é o Miami Heat.
Miami Heat é um time que tá num ótimo mercado na Flórida e é um time que tem condições de montar um pacote melhor do que o Knicks. O pacote que o Heat pode mandar é um pacotaço. É Tyler Hero, Davion Mitchell, Kelly Oubre, Jaime Jaquez Jr., First de 2030 e First de 2032. Pô, em comparação ao pacote que o Knicks pode oferecer, isso aqui é maravilha. Pro Bucks, isso aqui é maravilha. Pega 2 jovens... Sim, são 4 jovens muito bons e um jovem que já foi All-Star, que é o Tyler Hero. E 2 firsts, pô. E pro Heat, beleza, vai perder profundidade, vai perder Tyler Hero. Mas, pô, irmão, você vai montar um time com o Giannis e Bam Adebayo. Com o Eric Spoelstra no comando. Pô, o Heat, com esse time, o Heat é franco favorito à final do leste. A final da NBA pelo lado leste. Franco favorito. Franco favorito. Então Miami tem condições de montar um pacote bom. Então Miami é outra opção. Outra opção, a última opção aqui do leste, só que aí é um cenário onde o Giannis top ir para um mercado não tão badalado. Que é a Atlanta. Cara, a Atlanta tem potencial de montar o melhor pacote possível pelo Giannis. Se o Bucks quiser pensar nele e falar, cara, eu quero o melhor pacote possível, a Atlanta é o que pode montar o melhor pacote. A Atlanta pode mandar um pacote com 4 firsts, incluindo a first do Pelicans desse ano, que vai ser maravilhosa essa pique. Riza Shea e Trae Young. E em troca pega o Giannis. Porra, pro Bucks é uma puta troca. 4 firsts, um Riza Shea que fez um ano de calouro muito bom e tá tendo um segundo ano bom também. E um Trae Young que, se você não quiser manter ele no time, você pode trocar ele por mais 2, 3 firsts. Então você recebe capital de draft, recebe um jovem promissor para reconstrução e recebe um jogador que tem potencial de liderar o time, mas se você não quiser ele ainda vai te render mais 2, 3 firsts numa outra troca. Puta, isso aqui pra mim é um pacotaço. Atlanta pode montar um pacotaço. Ah, mas e o Bucks não ia pedir um Jalen Johnson? Cara, pode até pedir um Jalen Johnson, mas... Cara, eu acho que se a Atlanta oferece isso e se o Bucks tá numa vibe de, pô, eu quero capitalizar o melhor possível em cima do Giannis. Cara, Trae Young e Riza Shea 4 firsts é um pacotaço. É um pacotaço. Entendeu? Só que aí é o Giannis aceitar ir pro mercado não tão bom. Mas Atlanta é um mercado bom ainda, tá? Não é um mercado ruim, não. Não é um Milwaukee da vida. É um mercado melhor do que Milwaukee, mas ainda é um mercado, né, que não é pica. Mas aí ele estaria num time, puta, com Porzingis, com Jalen Johnson, com Dyson Daniels, com Alexander Walker. Puta, é um puta time. O Giannis ia... Cara, esse Atlanta com o Giannis briga por título de conferência. Briga por título de conferência. Tranquilo, né? Então, é outra opção aí no leste pro Giannis. Ah, Luiz, e Brooklyn? Cara, Brooklyn pode montar um pacote, em termos de picks, maravilhoso. Só que será que o Giannis vai querer ir pra Brooklyn? Será que o Giannis vai ter paciência pra esperar o Brooklyn montar um time bom? Porque pra esse ano não vai montar. Seria pro ano que vem. Então, eu acho que Brooklyn não. Filadélfia também não. Quem mais no leste? Acho que no leste seriam esses. Toronto. Aí é questão do Giannis topar jogar em Toronto. Eu acho que não vai acontecer. Mas Toronto pode montar um pacote muito bom. Toronto tem ativos excelentes, tá? Excelentes. Tipo RJ Barrett, Quickley, Colin Moore Boyles, capital de draft. O Toronto pode montar um pacotezinho legal. Mas eu acho que é mais fácil o Giannis topar jogar em Atlanta do que jogar em Toronto. Você entende? E aqui, como eu disse, eu tô montando pacotes imaginando o que o Giannis gostaria. O que o Giannis aceitaria, melhor dizendo. E eu não acho que Toronto é um destino que o Giannis gostaria de ir nesse momento, né? Na minha visão. Ah, mas o Kawhi foi pra lá. O Kawhi foi contra a vontade. O Kawhi não queria jogar em Toronto. O Kawhi não queria ir pra lá. Tanto que no ano seguinte ele foi embora. Então, no leste, esses são 3 destinos e 3 pacotes que eu acho que podem, né, culminar numa troca do Giannis. No oeste, que eu acho que o Giannis não vai, mas se for pro Giannis ir pro oeste,
O único time que eu acho que ele poderia aceitar aí é San Antonio. Sabe por quê? Em San Antonio, beleza, não é um puta mercado, mas, pô, você tá no Texas. E, mano, jogando ao lado do Wembanyama, o Giannis poderia, cara, brigar por título todo santo ano por muito tempo. No Golden State, o Giannis teria o quê? Umas 2 janelas de título? Com Curry, Butler e Green? 1 ou 2 janelas. No Lakers, tá, com o Luka ele teria algumas outras janelas. Tá? Mas aí você tem que pensar que é Rob Pelinka no comando ali da brincadeira. Enfim. Em San Antonio, cara, com o Wembanyama, cara, e ele teria... Enquanto ele ficasse lá, ele ia brigar por título. Enquanto ele ficar lá, ele briga por título, ao lado do Wemby. E San Antonio tem condição de montar um pacote muito bom. San Antonio pode mandar um pacote com Castle, Barnes, Olynyk, McLaughlin e 3 firsts, cara. 3 firsts. Se o Bucks exigir um Darren Fox, por exemplo, dá pra incluir aqui também. Só que aí, como seria uma reconstrução, eu acho que o Bucks não ia querer o contrato do Darren Fox. Acho que o Bucks ia preferir pegar uns jovens, uns contratos mais maleáveis e picks. Então, uma troca para San Antonio, ela é plausível. E é o único cenário que eu vejo do Giannis indo pro Oeste. É o único cenário que eu vejo no Oeste, tá? E ainda assim, eu vejo bem pouco. Para mim, o mais óbvio é ele ficar no Leste mesmo. Mas se for pra ir pro Oeste, eu acho que San Antonio é o que mais faria sentido. E aí, mano, você ter uma dupla Giannis e o Wembanyama é brincadeira, né? Aí, meu queridão, aí até o colossal Oklahoma ficaria preocupado. Porque o potencial dessa dupla é irmão do céu. Nos 2 lados da quadra, é defensivamente e ofensivamente, irmão. E pro Bucks, cara, você pega um Castle que tá em franca evolução, um menino bom pra você ter ele na reconstrução. Barnes, Olynyk e McLaughlin pode render bons frutos numa troca. E 3 firsts, mano. 27, 29 e 32 o San Antonio pode oferecer. Então, San Antonio pode montar um pacote muito bom. Aí é a questão do Giannis querer ir. Eu não acho que ele vai querer ir pro Oeste, igual eu falei, mas fica aí outra opção. Então, basicamente, cara, essas são opções que eu vejo pro Giannis. Tem que ver se ele realmente vai querer troca, se ele vai pedir troca, isso ainda não foi confirmado. Mas caso ele peça troca, eu vejo essas opções aí sendo plausíveis, com a de maior probabilidade, o Knicks por se tratar do time que ele quer ir. Vai ser uma troca horrível pro Bucks? Vai. Mas aí é a mentalidade da franquia de não querer se indispor com a sua principal estrela da história, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. O que é confirmado é que o Giannis fez essa reunião e que o Giannis vai ficar fora de 2 a 4 semanas com essa lesão na panturrilha, tá? Pra gente encerrar aqui, né? Vamos comentar sobre o último jogo da rodada, que foi Dallas Mavericks e Miami Heat. Vitória de Dallas. Dallas embalando sua 3ª vitória seguida, vencendo Miami por 118 a 108. Belíssima atuação do trio, Cooper Flagg, Anthony Davis e Ryan Nembhard. Os 3 foram excelentes. 22 pontos para o Cooper Flagg. Cooper Flagg embalando seu 3º jogo seguido com mais de 20 pontos. Né? Ontem foram 22, no jogo anterior foram 24 e no jogo anterior contra o Clippers foram 35. São 27 pontos de média nos últimos 3 jogos. Cooper Flagg jogando muito bem. Ele se torna o jogador mais jovem da história da NBA com 3 jogos seguidos de mais de 20 pontos. Né? Finalmente se sentindo mais à vontade, conseguindo jogar o seu basquete de forma fluida, né? Ontem foi um jogaço com o Cooper Flagg, cara, aparecendo bem no ataque, aparecendo bem na defesa também, com jogadas importantes ali no final do jogo. Jogaço, cara, jogaço com o Cooper Flagg. E aí Anthony Davis beirando o 20-20, né? Foram 17 pontos, 17 rebotes para Anthony Davis, também aparecendo muito bem ali na defesa. E o Ryan Nembhard com mais um jogo extremamente sólido, 15 pontos, 3 assistências e só um turnover. Uma atuação magistrosa do Ryan Nembhard, que vem sendo um dos grandes destaques desse Dallas, né? Ele que nos últimos 2 jogos,
ele tem médias de... Ele soma, né? 26 assistências e só um turnover nos últimos 2 jogos. É bizarro o que ele tá jogando, cara. 26 assistências, um turnover. O moleque tá jogando muita bola, bicho. O moleque tá jogando muita bola e é um não draftado. Contratinho two-way. Dallas brincou aqui, hein? A gente pode criticar muita coisa em Dallas. Mas nessa aposta no Ryan Nembhard, Dallas tirou de letra, bicho. Achou um jogadorzaço ali que ninguém quis pegar no draft, mano. Baita achado. Ryan Nembhard mostrando aí que, né, ser bom jogador tá no sangue da família, porque o irmão dele também é maravilhoso, o Andrew Nembhard. Os dois jogam bem parecidos, inclusive. É que o Nembhard ele é maior do que o Ryan Nembhard, né? De altura. Mas o Nembhard ele é mais... O Ryan Nembhard ele é mais parrudinho, mais forte. E ele é mais playmaker do que o Andrew, né? Pelo menos a percepção que eu tenho é essa. O Nembhard ele é mais finalizador, mais scorer. O Andrew, o Ryan, ele é mais cerebral. Um estilo diferente. Mas ambos são muito bons e o Dallas tá fazendo muito bom uso do não draftado. Achou seu PG pra temporada. Até o Curry voltar. E é um jogador muito interessante, cara. E ontem, enfrentando o bom Miami Heat, foi muito bem. Bela vitória do Dallas, 8ª vitória do time. Miami Heat sofrendo sua 8ª derrota numa ótima noite do Kelewar, mas não adiantou de nada. É isso, minha gente. Pra edição de hoje é isso. Obrigado, viu, pela audiência de vocês nessa quinta-feira. Espero que todos tenham gostado do programa. Se gostou, não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever no canal, que é sempre muito importante. Dá uma conferida no Swish Convida dessa semana, né? Saiu agora há pouco, inclusive, né? O episódio com o Caio do Coast to Coast. Ficou bem bacana. Se você não conferiu, vai conferir. E tamo junto, meu amigo. Tamo junto. Obrigado pela audiência. Beijo no seu coração e tchau.